Olá, bom dia. Meu grupo vai falar um pouco sobre as pragas e doenças do sorgo. Os discentes do grupo são Gustavo Pereira Lacerda, Lucas Rezende Tem, Maria Eduarda Oliveira Ferreira, Tamires Silva de Oliveira e Walter Pereira Carneiro. O docente é o Henrique Galberto. Nosso trabalho será baseado nos seguintes itens: a introdução, principais doenças da cultura do sorgo, principais pragas na cultura do sorgo, controle de pragas e doenças do sorgo e a conclusão. O sorgo é suscetível a várias doenças, muitas das quais podem ser limitantes à sua produção, dependendo das condições ambientais e da suscetibilidade do cultivar. De acordo com o ano e com a região em que é cultivado, a cultura do sorgo pode ser atacada por patogênicos causadores de doenças foliares, do como da panícula, por agentes causais de doenças sistêmicas, além de fungos de solos causadores de podridões radiculares. A ocorrência de praga é um dos fatores de prejuízos da cultura do sorgo. É fundamental que o produtor avalie sua cultura para a ocorrência desses insetos e saiba reconhecer dentre os presentes são fitofagos e se tem presencial de causar prejuízos. Um aspecto primordial é identificar o tipo e a finalidade do cultivo de sorgo, ou seja, o cultivo destina-se à produção de grãos, forragem ou matéria-prima para bioenergia. Nesse aspecto, salienta-se que o porte da cultura apresenta grande variação de acordo com a aptidão. Dentro disso, o nível de dano para uma mesma espécie de inseto, praga, também pode variar. Eu vou falar sobre as doenças antracnose e míldio. A antracnose é a doença mais importante do sorgo, estando presente em praticamente todas as áreas de plantio do sorgo do Brasil. As perdas na produção podem ser superiores a 70%. Lesões elípticas a circulares com até 5 mm de diâmetro no centro, das quais se desenvolvem pequenos centros circulares e de coloração palha, com margens avermelhadas, alaranjadas, púrpura escura ou castanhas, dependendo do cultivar. A doença pode ocorrer também na nervura central da folha, onde são formadas lesões elípticas alongadas de coloração variável, onde são formados os acérvulos em grande quantidade. As epidemias da antracnose são mais severas durante períodos prolongados de temperatura e umidade elevadas, principalmente se estas fases coincidem com a fase de formação dos grãos. A disseminação do patógeno ocorre através de vento e de respingo de chuvas. A principal medida de controle da antracnose é a utilização de cultivares resistentes. O míldio do sorgo é uma doença com ampla faixa de adaptação climática, sendo encontrada em todas as regiões de plantio do Brasil. O míldio ocorre na forma de infecção sistêmica e localizada. Os sintomas típicos de infecção são a formação de faixas paralelas de tecidos verdes alternadas com áreas de tecidos cloróticos. Em estágios mais avançados, as áreas de tecidos cloróticas tornam-se necróticas que se rasgam pela ação do vento. A forma localizada da doença caracteriza-se por lesões de formato retangular, delimitadas pelas nervuras das folhas. O patógeno produz em plantas com infecção sistêmica uma estrutura de resistência denominada de osporos, os quais são liberados ao solo quando as folhas se rasgam pelo vento. Fazer uso de sementes de boa qualidade. A aração profunda pode favorecer a decomposição dos osporos presentes no solo. Utilização de cultivares resistentes. O tratamento de sementes com produtos à base de metaláceo é eficiente para o controle do patógeno. Vou falar sobre as doenças ferrugem, doença açucarada do sorgo e podridão seca. Ferrugem.
A doença está distribuída por todas as áreas de plantio de sorgo do Brasil, sendo maior a sua incidência na região sudeste. Um sintoma é a formação de pústulas, urédias, de coloração castanho-avermelhadas com cerca de 2 milímetros de comprimento, que se distribuem paralelamente e entre as nervuras. Pústulas mais desenvolvidas rompem-se liberando os uredosporos do patógeno. Os uredosporos de Puccinia purpúrea têm vida curta na ausência do hospedeiro vivo e são disseminados pelo vento. As mesmas condições que favorecem a antracnose também são favoráveis à ocorrência da ferrugem. Plantio de cultivares resistentes é a medida mais eficiente de manejo em áreas de alta incidência da doença. Doença açucarada do sorgo. Atualmente, essa doença tem ocorrido de maneira severa e generalizada em todas as regiões do Brasil, tornando-se um sério problema para as indústrias de sementes e para os produtores de grão e ou forragem de sorgo. Os primeiros sintomas da doença podem ser observados no ovário de 3 a 5 dias após a infecção. O ovário infectado apresenta-se com uma coloração cinza enrugada, em contraste com o verde escuro arredondado de um ovário sadio e fertilizado. Com a evolução da infecção, a base do ovário é substituída por uma estrutura estromática que gradualmente estende-se para cima. Externamente, os sintomas evidenciam-se de 5 a 10 dias após a inoculação da forma de gotas de coloração rósea pegajosas adociadas que exudam dos ovários infectados. A indisponibilidade de genótipos de sorgos resistentes à doença e o estabelecimento da doença só em flores não fertilizadas fazem com que se adotem medidas de controle que associem técnicas de manejo da cultura de modo a se obter uma boa produção de pólen na lavoura e a utilização de fungicidas. Podridão seca. No Brasil, a doença se assume maior importância em plantios de sorgo de safrinha, no Brasil central e em áreas do Nordeste. Principalmente quando o período de enchimento dos grãos coincide com a temperatura elevada e a deficiência hídrica. Os sintomas da doença são evidenciados normalmente após o florescimento das plantas. Estas secam prematuramente e tombam com facilidade. Internamente, os tecidos do colmo e do pedúnculo infeccionados adquirem uma coloração avermelhada, que progride de forma uniforme e contínua do ponto inicial da infecção em direção à parte superior da planta. As medidas de controle da podridão vermelha do colmo recomendadas são utilização de cultivares resistentes, população de plantas adequada e aplicação de adubações equilibradas. Bom, eu vou estar falando sobre as principais pragas, que são largata elasmo, broca da cana-de-açúcar, pulgão verde, largata do cartucho e larva arame. Largata elasmo. Elasmopalpus lignocelos causa danos principalmente em locais em que ocorreu estiagem após emergência das plantas. Inicialmente, as largatas podem raspar as folhas e depois afetam a região do colo da planta. Desta forma, podem danificar o ponto de crescimento e favorecer a morte das folhas centrais,
provocando o sintoma de coração morto. Recomenda-se realizar o manejo com o uso de inseticidas nas plantas ou nas sementes, além do plantio direto. Broca da cana-de-açúcar. A broca da cana, Diatraea spp, pode causar dano pelo quebramento e ataque do colmo das plantas. No início do seu desenvolvimento, a broca também pode raspar as folhas do sorgo. O controle dessa praga pode ser semelhante ao realizado em cana-de-açúcar, com a liberação de parasitoides. Outras medidas de controle que também podem ser utilizadas são o tratamento de semente e destruição de restos culturais. Pulgão verde. O pulgão verde pode introduzir toxinas que causam o bronzeamento das folhas e até a morte das áreas afetadas. Podem ainda ser vetor de visores. O controle pode ser realizado por inimigos naturais e também aplicação de inseticidas quando ocorrer altas populações. Largata do cartucho. Essas largatas são larvas mariposa Spoptera frugiperda, que afetam o cartucho da planta, sendo mais prejudicial quando ataca a planta com até 8 folhas. A largata do cartucho é uma importante praga para a cultura do sorgo, podendo causar prejuízo de 17% a 38,7% na produção. Larva arame. A larva arame, Conoderus scalaris, causa danos principalmente da destruição das sementes no sulco de plantio, reduzindo o estágio inicial e vigor das plantas, o que causa perdas em seu sistema de produção. As recomendações de manejo são rotação de culturas e tratamento de sementes. Controle de pragas e doenças do sorgo. Até aqui, o grupo comentou sobre as particularidades de pragas e doenças dessa cultura. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas medidas gerais de manejo que podem ser tomadas. O planejamento agrícola da cultura. Essa seria a fase que o produtor escolhe a variedade do sorgo. É comprovado que o uso de variedades existentes é uma medida de manejo muito eficaz contra essas pragas e doenças. É uma medida preventiva e muito utilizada. Identificar as pragas e doenças que afetam a cultura do sorgo. Conhecer um pouco sobre as particularidades da cultura que você vai produzir ou investir é algo que ajuda muito na hora de decidir o que fazer quando as mesmas surgem. Conhecer o histórico da área a ser cultivada. Quais os problemas que já ocorreram na cultura que você vai produzir ao longo dos anos, que medidas foram tomadas, se elas foram eficazes ou não, etc. Assim, se algo semelhante vem acontecendo na sua cultura, você já tem uma ideia do que fazer para não ter prejuízo na sua produção. Conhecer as culturas em volta dessa plantação. Várias doenças e pragas do sorgo podem ocorrer em outras culturas. Monitoramento da área. Isso é extremamente importante, pois, por exemplo, caso alguma doença ou praga apareça e o produtor não percebe, a produção do sorgo estará totalmente comprometida. Por exemplo, se não tiver o controle das plantas daninhas após a emergência do sorgo, naquelas primeiras semanas, pode ocorrer uma redução na produção de 35%. Então, é algo que traz muito prejuízo ao produtor. Então, quando falamos nesses métodos de controle contra pragas, doenças, não só na cultura do sorgo, mas em outras, devemos sempre visar um cuidado preventivo, fazer um manejo correto para que a cultura não sofra ou desenvolva doenças. Mas caso isso ocorra, tomar os cuidados corretos sem afetar a qualidade da planta e o rendimento da produção. Atualmente, temos algumas medidas e produtos químicos que ajudam o produtor a controlar e exterminar as doenças ou pragas. Mas é sempre importante lembrar que se for utilizar um produto químico, verificar o registro que o produto tem na Agrofit, Ministério da Agricultura, para cultura e para praga ou doença.
E por fim, a conclusão. Como vimos, existem muitas pragas e doenças que podem afetar a cultura do sorgo. Algumas podem atacar as plantas no início do seu desenvolvimento ou até mesmo já na fase da panícula. No entanto, o sorgo possui diversas vantagens ao produtor. Uma delas seria seu fácil manuseio. O sorgo é uma cultura 100% mecanizável, ou seja, podem ser utilizados maquinários que se utilizam para outros grãos, e isso auxilia muito o produtor no manejo da cultura. Além disso, o sorgo pode ser também conduzido manualmente e tem boa adaptação a sistemas utilizados por pequenos produtores, e por isso é viável a grandes e pequenos produtores. São plantas que se adaptam bem às temperaturas climáticas do Brasil e por isso vem crescendo no mercado no país. Mas quando falamos em específico nessas doenças e pragas, é importante saber manusear bem a cultura e conhecê-las, para manejá-las sem perder ou afetar a produção. Foi isso o nosso trabalho. Queria agradecer a todos que estão assistindo. Obrigada pela atenção.